Olá pessoal, Senhor Jesus abençoe você está vendo o vídeo, muito obrigado. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você. Coríntios 2:9, adaptado. Turma, canal Professor Miguel Química, dá uma força aí, por favor, inscreva no canal, pede o pessoal inscrever, tá bom? Vamos falar aqui, gente, de ligação iônica e covalente, né? Vai lá então, pessoal. Então, aqui o primeiro ano, FUNVIC, né? 2025, ligação iônica e covalente normal, tá? Porque vai ter uma covalente chamada coordenada, que a gente vai falar depois, do capítulo 9, tá? Então, livro 3, capítulo 8, página 2, né, pessoal? Página 2A, para a gente ler e grifar, como é que vai ficar aqui? Página 2, não coloquei, né? Só coloquei na sequência. Hum? Aguenta a mão um pouquinho, página 2. Espera aí, não é possível que eu não coloquei. Aí, página 2, né? Ligações químicas, ligações iônicas e covalentes. Dá uma lida na teoria, pessoal, não deixa de ler, tá certo? Olhando aqui, página 2 até a página 12. Até a página 12. 2 a 12, ler e grifar, não deixa, porque a gente vai tentar diferenciar aqui, pessoal, compreender a ligação iônica e covalente, diferenciando-as, né? Diferenciar a fórmula iônica, molecular de eletrônica e estrutural, né? Isso das propriedades dos compostos iônicos covalentes, né? Vamos começar por um aqui, já um aquecimento, né? São funções inorgânicas, ácido, base, sal e óxido, mais hidretos metálicos do grupo 1A e 2A. Bom, vai desencadear todas as funções orgânicas e inorgânicas aqui depois, tá, pessoal? Então, uma coisa que vai ajudar muito vocês, tabela de cátions e ânions na mão, né? Se eu aumentar aqui um pouquinho só para você ver, né? Aqui tem a tabela de cátions e ânions do professor Miguel Química, né? Tá ruim de ver aí, mas, né? Pegar a tabela de cátions e ânions, mas está difícil, gente. Isso aqui, ó, melhorou, né? Então, só dá uma olhada na tabela de cátions e, né, tá certo? Aqui é uma tabela de ânions que eu plastifiquei, correto? Beleza? Tranquilo? Vocês, o primeiro ano que FUNVIC, vocês têm, né, pessoal? Tá certo? Você que não é aluno nosso, que você pode conseguir aí, tá? Na internet mesmo, algum livro, tá bom? Então, continuando aqui, vamos montar algumas fórmulas iônicas de íons, né? Cátions e ânions. Íons, cátions, íons, ânions, né, pessoal? Então, vamos lá, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o cloreto de sódio, sal de cozinha, né, pessoal? Ele tem ferrocianeto de sódio, que é um antiumectante para não pegar umidade, né? Dióxido de silício, né? O próprio cloreto de sódio, iodato de potássio como fonte de iodo, né? Sal tem que ser iodado. Então, vamos escrever essas fórmulas aqui, ó, iodato de potássio. Então, aí você vai consultar a tabela, né, pessoal? Nós vamos consultar a tabela aí, ela é Na+, Cl-, né? Tá certo? Sódio e cloreto na tabela, está na tabela de cátions de ânions e os íons, já está um positivo e negativo, a fórmula é NaCl. Beleza? O cloreto de sódio. Agora o iodato de potássio, o potássio olha na tabela é o K+, iodato, você procura lá o ânion, é IO3-, iodato. Mais e menos já está certo também, iodato de potássio, KIO3. Lembre-se que as cargas ficam ocultas, não pode aparecer, beleza? Ótimo, né, pessoal? Vamos seguir? Agora vamos fazer o ferrocianeto. Aí você procurando aí na tabela, ferrocianeto é o ânion Fe, parênteses, CN6, com carga 4 menos, todo o conjunto. Então, todo esse conjunto é chamado ferrocianeto, tá? Então, o Na é um positivo, aqui é 4 negativos. O que que você precisa fazer? Você precisa acrescentar mais 4 íons cátion sódio, né, para dar 4 positivos, equilibrar com 4 negativos. Pronto. Então, a fórmula é Na4, né? Põe o índice aqui embaixo, né? Na4, FeCN 6. Aí você não precisa mais do colchete, né, pessoal? Aliás, nem precisava no começo aqui também, né? Porque você vai, né? Ter um FeSN6 somente, né? Tá bom? O colchete foi só para você entender que todo o conjunto ganha 4 elétrons, ganha 4 cargas negativas, beleza? E o dióxido de silício, né, pessoal? Função inorgânica óxido, né? Que a gente vai ver depois. SiO2, né? Dióxido de silício, beleza? Tranquilo? Vambora? Bom, pessoal, nesse GIF aqui, eu quero que você responda para mim, tá certo? Quem que é soluto e solvente? O que que é soluto e solvente, né? Então, soluto, aí tá vendo, ó, e solvente. Tá dissolvendo sal na água, beleza? Aqui é o aspecto microscópio, ó, Na+, Cl-, no retículo cristalino, né? No cristalzinho de cloreto de sódio, né? Tá certo? Quando você coloca na água, há uma dispersão, uma dissolução, né? Dos NaCl, né? Olha lá. O Na fica rodeado de água aquosa e o Cl também, beleza? Tranquilo? E aí,
Queria que você respondesse para mim que o soluto é o sal que é dissolvido e o solvente é a água que dissolve, tá certo? Tranquilo? Então, o que é uma dispersão? Espalhamento de um soluto e um solvente, tá joia? Isso é vital, né, gente? Não tem vida sem isso, né? Bora? Bem, turma, ligação iônica eletrovalente, chamado de heteropolar. Heteropolar porque tem dois polos, tá certo? Ó, número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro. Então, o que que vai acontecer? Quem tem um, dois, três elétrons na última camada vai perder para ficar com oito, vai virar cátion. Vou dar um exemplo para você. Ó, o sódio tem 2, 8 e um. Já falei para vocês na lousa aí, vou repetir aqui. O que que você acha? Mais fácil ele ganhar 7 aqui para ficar com 8 na última camada, ou você acha mais fácil ele perder essa camada que tem um e fica com 8 aqui na sua última? Mais lógico, né, pessoal? Olha lá. Perde. Então, quem tem um, 2, 3, vai acontecer isso. Vai perder e virar cátion. Se perde um, fica Na mais. Se perde dois, fica 2 mais. Perde três, fica 3 mais. Certo? Olha o exemplo aqui, ó. Mais fácil ganhar 6 aqui para ficar com 8 ou, ou perder esses dois para ficar com 8 na última. Aí você já viu que é mais fácil perder esses dois, né? Ah lá, fica Mg2 mais, né? E o alumínio também, 2, 8 e 3, mais fácil perder esses três que ganha 5, beleza? Então, tá aí, ó, né? Então aqui vai formar o quê? Íon cátion, né? Aí, ó, tá vendo? Íon cátion, Mg2 mais, L3 mais, íon cátion tem um raio maior que o átomo neutro. Então, né, pessoal, ou melhor, né? Íon cátion tem raio menor, falei maior, né? Então, os cátions, os íons cátions, são sempre menores que o átomo neutro. Ó. O íon Na+, é menor que o átomo de Na. Porque aqui tinha um elétron, depois é que ele perdeu e ficou Kl só. Então, sempre o cátion, ó, o cátion Na é menor que seu átomo neutro. O cátion, o íon cátion, G2+, é menor que seu átomo neutro. Fácil de olhar, né? Porque o átomo neutro perdeu elétrons, então o átomo neutro é maior que ele, né? E tá, se ele formou, ele tem menos elétrons agora, certo? E olha, a L3 é menor que seu átomo neutro, beleza? Pessoal, o contrário vai ocorrer com os ametais. Isso acontece com os metais de modo geral. Os ametais vai ter 5, 6, 7 na última camada. Aí tende a ganhar para ficar com 8. Olha como é que é? Gente, se você entender esse slide aqui, você mata o capítulo inteiro, cara. Muito simples, tá bom? Tem exceções? Tem, mas vamos deixar as exceções de lado, né? Que aí fica fácil de compreender treinar isso aqui, se treinar isso aqui. Ó, o cloro 2, 8, 7. O que você acha mais lógico? Né? Até a gente falou, né, Bruno? O pessoal na sala, a gente comentou com alguns aí, né? Você acha mais lógico ganhar um para ficar com 8, né? Ou perder o 7? Claro que é, mas ganhar um para ficar com 8 lá. 2, 8 e 8. Então ganhou um elétrico, fica Cl menos agora. Ganhou um elétrico, Cl, um menos, né? Não põe esse um, mas é um menos, beleza? Então você já percebe o quê? Que o íon, ânion, ele é maior do que seu átomo neutro. Porque aí o átomo neutro ganha um elétron e vira íon ânion. Então o íon ânion é maior que o átomo neutro, beleza? Tranquilo? Aí, vou fazer mais um. Olha lá. 2, 8, 6. 6. Mais fácil ganhar 2 aqui para ficar com 8 que perdeu 6, né? Tá certo? Mesmo porque são átomos, os metais têm alta eletronegatividade, né? Agora, a eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres, beleza? Tranquilinho? Tranquilo. Então vamos lá. Então aí, pessoal, 2, 8 e 8. Agora via S2 menos. Você ganha 2 elétrons, fica S2 menos. Essa carga é a direita, viu, pessoal? Que significa 2 elétrons ganhos, tá? Um menos, um elétron ganho, 2 menos, 2 elétrons ganhos, beleza? Vamos ver um outro? Aí, ó, 2, 8 e 5 é mais fácil aqui ganhar 5 do que né? H3, perdão. Mais fácil ganhar 3 para ficar com 8 que perder 5, né? Beleza? Fica 2, 8 e 8. Aí, veja. Fica P3 menos. Então, fósforo ganhou 3 elétrons, fica P3 menos. Agora, o problema é que é o seguinte, gente. O cátio não muda de nome. Átomo neutro sódio, átomo neutro magnésio, íon magnésio, átomo neutro alumínio, íon alumínio. Agora o ânion, toma cuidado. Por isso que é importante treinar bastante e usar a tabela de ânions e cátios e ânions para você acostumar com os nomes. O ânion, quando ele é formado, quando o átomo neutro ganha elétrons, 5, 6, 7 ganha para ficar com 8, aí o ânion formado muda de nome, não tem o mesmo nome do átomo neutro mais. Por exemplo, o cloro, agora o Cl- passa a chamar cloreto. O ânion, o íon ânion, Cl-. O enxofre, seu íon ânion S2- passa a chamar sulfeto. Né? O fósforo, tá certo? Seu íon ânion P3- passa a chamar fosfeto. Não preocupa com isso não, mas você vai acostumando, tá? Tranquilo? Depois, após as explicações aqui, então, já falei, né, pessoal? Então, se o cátion ele é menor que seu átomo neutro, porque o cátion tem menos elétron que o átomo neutro, no caso aqui é o contrário, né? O ânion, o átomo neutro, como ganhou elétron, virou ânion, então o ânion tem mais elétron que o átomo neutro, beleza? Deu para perceber? Vamos fazer um aqui? Ó, se você pegar, por exemplo, Na, agora a gente pegou 2 e 8, né? Acabamos de fazer aqui atrás. Aí, se você pegar lá, o Cl tem 7 elétrons, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Esse menos aqui ganhou um, ó. 2, 8, ó, na última. Olha só na última aqui, ó. Tá bom? É o só, tá pra você ver, ó. Ganhou um de quem? Do sódio. O sódio tem um elétron, né? Na última camada que ele perdeu, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganhou um 8, beleza? E aí, quantos pares de elétrons tem? Ó, um par, dois par, três par, quatro, três pares, quatro pares de elétrons, tá? Aí, pessoal, a salina do Rio Grande do Norte aí, né? Sal de cozinha. Aliás, o mar tem vários sais, não é só um não, viu, pessoal? Tá? Quem cristaliza primeiro? O sal que está menos dissolvido aparece primeiro, o que está mais dissolvido vai aparecer por último, né? E aí você tem o Na mais Cl menos, né? Um positivo e um negativo, a fórmula fica NaCl, sem as cargas. É o principal componente do sal de cozinha. Ah, e um GIF bem legal aqui para você entender, olha lá. Então, o átomo neutro sódio, ele perde um elétron e vira Na+. E o cloro tinha 7, ganha um elétron e vira Cl-. E a atração é eletrostática, na fórmula iônica aqui, ó. Atração eletrostática, beleza? Tranquilo? Ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio. Tranquilo? Depois até a foto para você entender aqui, ó. O sódio tem um elétron, o cloro tem 7, ó. Então o sódio vai perder um elétron para o Cl e fica um positivo. O Cl vai ganhar um elétron, vai ficar Cl negativo. Tá joia? Beleza. Aí, ó, só para você entender uma animação aqui, ó, maior, melhor, né? A animação. O sódio vai perder um elétron, ó, fica olhando. Só tem um elétron na última camada aqui, ó, tenta perceber, vai perder, o cloro tem 7, ganha um, ó. Aí o sódio fica menor, que vira íon ânion, né? O íon fica menor e o cloro fica maior, clorito, né? Tranquilo? Mais um, observa. Viu só que interessante? Ligação iônica, cloreto de sódio, né, gente? Então vamos lá. Bom, turma, então tá aí, né? Ligação metálica tem pseudocátions rodeados sempre por elétrons livres. Depois a gente vai falar de ligação metálica. Ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio. E nas covalentes ou moleculares, entre a metais também com hidrogênio, tá? Então é importante a tabela, né, pessoal, dos elementos também, pra gente ver quem é metal e a metal aí, tá bom? Ah, acabei de falar isso, né, pessoal, do raio, né? Só para a gente ver de novo, que vamos explicar de novo, olha lá. O Na281, 11 prótons, 11 elétrons, átomo neutro. Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo é neutro. Tende a perder um elétron, olha lá para você ver, ó. Lá 2 e 8. Então o que que você percebe? O átomo neutro é sempre maior que seu íon cátion, ou vice-versa, né? O íon cátion é sempre menor que o átomo neutro, tá bom? Tamanho, né? Tamanho. E o tamanho do ânion? Acabei de falar um pouquinho antes. Você já viu que o íon cátion, ó, ele é menor que seu átomo neutro, né? Porque o átomo neutro tinha um elétron aqui, aí perde esse elétron, vira íon, né? Então você percebeu? Tá? Então, o átomo neutro é maior que seu íon cátion, ou seu íon cátion é menor que seu átomo neutro. E o ânion? Acabei de falar do ânion, né, pessoal? Vai ao contrário, né? Tá joia? Porque o átomo neutro vai ganhar elétrons e aí o ânion fica um pouquinho maior, beleza? Aí, ó, a importância dos grupos aqui, pessoal, ó, eletronegatividade, o caráter metálico, ó, olha lá para você ver, ó. Grupo 7A tem 7 elétrons na última camada, tende a ganhar um elétron para ficar com 8 aí, tá vendo, ó? F-, Cl-, Br- e menos. Ó, o grupo 6 ou 16 tem 6 elétrons na última camada, tende a ganhar 2 para ficar com 8. Olha lá, o grupo 5 ou 15 tem 5 na última camada, tende a ganhar 3 para ficar com 8. É uma ideia legal essa. Lembrar que os anos mudam de nome, fica tranquilo. Não afoba, não. Ó, grupo 1A, ó. Grupo A, eles têm um elétron na última camada, como o sódio, por exemplo. Tende a perder esse elétron, vai ficar com um positivo a mais, saldo de um positivo a mais, ó. Tá certo? Ó, o grupo 2A tende a perder dois elétrons, fica dois positivos a mais, tá? Ó, o grupo 3 ou 3A. Tem três elétrons numa tipo camada e tende a perder três elétrons, três mais, beleza? E aí você pode fazer combinações, se você quiser, o Na com Cl, o Na com Cl, tá certo? Você pode fazer combinações, Na com S, ó, Na com S, cadê o S aqui? Aqui o S tá aqui, você vai ter que ter dois Nas para um S, que é o Na um positivo, S dois negativos, fica Na2S, fazer mais um? Olha, é importante você ter o manuseio dos grupos, né? Sabendo o número de elétrons da última camada, que é respectiva lá. O Na com N, 3 menos aqui, ó. O N é 3 menos, precisa de 3 Na, 3 positivos para combinar com 3 negativos. Ó, tá vendo? NaN3, tá vendo? E assim por diante, viu, pessoal? Ó, o Ca, o cálcio 2 mais aqui, ó. Você vai precisar de 2F, que é negativo aqui, ó. 2F para combinar, 2 negativo para combinar com 2 positivo. Sempre acertando a fórmula, viu? Olha lá, Ca2 mais ou 2 menos, beleza? Tá vendo? Veja que as cargas finais não aparecem. Ó, o cálcio 2 mais e o N 3 menos, ó.
Você precisa de 3 cálcios e 2 íons para combinar, ó, porque dá 6 negativos e aqui dá 6 positivos. Viu que legal? Esse é o segredo da matéria, gente. Você vai entendendo até aqui, tá? Você tá tranquilo, ó. E lembrar que muda de nome, né, gente? O flúor, flúor F- passa a chamar fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, certo? O oxigênio passa a chamar óxido, O2-, o elemento oxigênio, oxigênio, O2-, óxido. O elemento S é enxofre, o ânion, S2-, enxofre, sulfeto, do enxofre, sulfeto. Olha lá, o nitrogênio, o ânion 3-, nitreto. Do fósforo, o ânion P3-, fosfeto, beleza? Tranquilo? Bom, gente, e as propriedades dos compostos iônicos, né? Eles conduzem corrente elétrica quando derretidos, fundidos, no estado líquido, né? Se pegar, por exemplo, sal de cozinha derreter, vai estar no estado líquido, fundido. Ou em água, porque os íons se movimentam, as cargas se movimentam e passam a conduzir corrente elétrica, né? Vai ter altos pontos de fusão, de ebulição, né? Porque a ligação iônica, a atração eletrostática é muito forte entre eles, tá certo? Né? De maneira geral, eles são sólidos, a temperatura ambiente, né? São sólidos. O que mais? Aí, dissolve bem em água, tá bom? São cristalinos, cristais, são relativamente duros, né? São cristais. Por exemplo, sal, os cristais de cloreto de sódio, né? E por que eles são quebradiços? Tenta observar. Ó, tá vendo? Ó, olha de novo. Aí veja que as cargas, né, estão positivo e negativo, positivo e negativo. Quando você bate, você alinha negativo com negativo. Ó, você alinha negativo com negativo e positivo com positivo. A repulsão, certo? Porque a atração é positivo com negativo. Tenta olhar no começo, ó. Olha lá. É que já bateu, não deu para ver, né? Vamos tentar se volta, vai. Tenta olhar no comecinho que é positivo com negativo, igual você viu para trás aí no GIF. Ó, aí você bate, você alinha cargas iguais. Quando você alinha cargas iguais, quando você dá uma pancadinha, aí é uma repulsão, por isso que quebra. Legal pra caramba isso, hein, gente? Sabia disso ou não? Acho que não, né? Aron fixou, né? E aí, pessoal, exercício já da página 8, número 1, né? Falou que agora é com a gente aqui. Falou de não ser potável para consumir água do mar, tá certo? Vai ter um sabor de salgado devido à concentração de sais dissolvidos, como cloreto de sódio e NaCl. E o que é que você explica com base na característica dos átomos, dos elementos, magnésio e cloro, a formação do cloreto de magnésio. Então, gente, fazer aquela famosa distribuição, né? Vamos fazer devagarzinho lá, o magnésio, vai. Pega lá na tabela, número atômico, já vai dar aqui 12, né? Número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons do átomo, é neutro. Então, vamos lá, faz um S2, 2S2, tá certo? O diagrama, aí você agrupa, vai dar 2, 8 e 2. Aí tende a perder 2, fica Mg2+. Ó. Mais fácil perder 2 que ganha 6, né? Não tem eletronegatividade para isso, né, gente? Tá? Ah, mas por quê? Porque não vai ter eletronegatividade, capacidade de atrair elétrons tanto assim para puxar 6, né? Olha lá o cloro, ó, mesma coisa, faz lá um S2, 2S2, né? 2S2, 2P6, até dar 17, depois você junta, aí, ó, 2, 8, 7, mais fácil ganhar um, vira C menos, 2, 8 e 8. E aí nós temos aí o C menos, que é o cloreto, né? E vamos combinar ele agora, né, pessoal? Então, antes da gente combinar, eu coloquei aqui, ó, né? E solução aquosa, vou explicar lá. Qual a condição dos compostos que se encontram em qual condição eles se encontram na água do mar, né, pessoal? E solução aquosa, dissolvidos, né? Dissolvidos na água do mar, certo? Agora vamos determinar a fórmula eletrônica, a fórmula unitária, que é chamada fórmula iônica, né? Então, por que que eu vou precisar de dois cloretos e um magnésio? Porque o magnésio vai perder dois elétrons. E cada cloreto vai ganhar um. Volta aqui, ó. Ó, olha lá para você ver, ó. O magnésio tende a perder dois elétrons, tá? E o cloro aqui vai virar cloreto, tende a ganhar um. Olha lá, tende a ganhar um. Então você precisa de dois cloros aqui para ganhar dois elétrons, tá certo? Combinado? E aí, olha lá, ó, aqui você vai observar melhor agora, ó. Aí o magnésio tem dois elétrons na última camada aqui, eu coloquei para você ver, e o cloro tem 7 elétrons no último nível, na última camada aqui, belezinha? Então aí o magnésio vai perder um elétron para o Cl, o Cl vai ficar com 8. Aí o magnésio perde outro elétron aqui para o Cl e fica com 8, beleza? Tá? E o magnésio perde os dois elétrons, cada Cl ganha um. Aí fica 2, 8, 2, 8 e 8, beleza? Olha que legal, viu? Aí quatro pares de elétrons, ó, ficou 8 elétrons. Perde o outro, ó, ficou Cl menos, né? Virou Cl menos. Lembra-se disso, né, pessoal? Um elétron ficou Cl menos, a magnésio perde outro elétron aqui, no Cl, ela do quatro pares de elétrons, tem 8, né? Beleza? E vira Cl menos, que vira Mg2+. Então, Mg2+, Cl menos. Perfeito, gente. Volta aí que é mamãozinho de entender isso aqui, é? E aí você junta, né? Mg2+, Cl menos, Cl menos. Então, dois Cl menos para combinar com Mg2+. Dois positivos, dois negativos. A fórmula é MgCl2. Coloca o índice aqui, embaixo. Embaixo, viu, pessoal? Cloreto de magnésio.
Não colocou o nome aqui, pessoal, mas Cl- é cloreto, seria cloreto de magnésio. Ah, falou aqui já, desculpa. Já falou aqui, beleza? Vamos lá. Aí, pessoal, nós temos aqui da página 8, o número 2 agora, né? No experimento chamado teste da chama, levamos ao fogo pequenas porções de sais, observamos a emissão de luzes coloridas devido às transições eletrônicas dos elétrons dos átomos, né? Conforme proposto por Bohr. Aí, entretanto, apesar das altas temperaturas, os sais não são fundidos. Por que não ocorre a fusão dos retículos cristalinos? Por causa da temperatura de fusão que são muito altas, né, pessoal? A atração eletrostática, né? A atração eletrostática são muito forte entre os íons, né? Então a temperatura de fusão é muito alta, devido a essa forte atração entre os íons, chamada atração eletrostática, tá? Então nos compostos iônicos é muito forte essa atração, então é muito difícil se fundir, derreter. Pra você ter uma ideia, o sal de cozinha vai derreter por volta de 800 graus. É temperatura pra caramba, né? Devido à forte atração de Na+, Cl-. Você vai entrar em ebulição a 1400 graus aproximadamente, né? Beleza? Em dias de chuvas fortes, com queda de raios, não é recomendado permanecer em locais com mares, rios, lagoas, piscinas. Qual a característica comum tem entre esses diferentes ambientes? Justifica a orientação de segurança. Por quê, pessoal? Ó, água pura é destilada, só água pura que é destilada. Água pura destilada tem pH neutro que é 7, pondo base que é hidróxido da pH maior que 7. E as outras águas têm sais dissolvidos. No caso do mar, tem mais sais ainda dissolvidos. Você tem as sais dissolvidos, tem cargas em movimento. Você tem Na+, você tem Cl-. Então, essas cargas em movimento, em água, conduz corrente elétrica. Por isso que é perigoso, né? Tem a presença dos íons, né? Dos íons cartesianos, íons livres, que conduz corrente elétrica. Aí você pode responder da maneira que você achar melhor, né? Mas tem que sair, né? Piscina mesmo, as substâncias químicas que jogam lá, tá? Deixa a água muito ionizada, com íons, com cargas elétricas. E aí se dá um raio, nossa mãe, né? Suponha que você seja um estudante de química e receba uma amostra de um composto sólido de cor azul intensa para verificar se é um composto iônico ou não. Quais testes você poderiam ser feitos, né, pessoal? Bom, vou citar alguns aqui para vocês, né? Você pode dissolver em água. Se dissolver bem em água, ele é bastante solúvel em água, então ele é iônico, beleza? Tá certo? Derreter, se você vai tentar derreter, se é muito difícil derreter, se essa fusão dele está muito alta, você não está conseguindo nem derreter direito, tá certo? Tá certo? Tá? Se você não está conseguindo, ele é iônico. Agora, se ele derreter rápido, por exemplo, açúcar. Pega açúcar na sua casa aí, coloca numa panela. Coloca na panela e põe no fogo. Você vai ver que loguinho derrete. Loguinho se funde. Aí é molecular, não é iônico, tá? Agora, se for iônico, põe sal. Até agora tenta fazer o contrário. Tenta pôr sal numa panela e esperar lá o sal derreter. Não vai conseguir. Não vai ter temperatura suficiente para derreter o sal. Então, é composto iônico. Tá? No caso do açúcar, fazer aquela calda de caramelo, composto molecular. Funde a temperatura bem baixa. Conduzir corrente elétrica, né? Tá certo? Então, conduz corrente elétrica quando? Quando derretido ou em água. Se for, por exemplo, você põe sal na água, põe sal na água e testa a corrente elétrica. Você acende uma lâmpada. O açúcar já não, com açúcar já não, que é molecular, tá bom? Você tem alguns aí, tá bem? E aí, pessoal, se eu fosse você, eu treinava isso, cara. Montar essas fórmulas aqui, tá certo? Pegar essas combinações de íons cátions, combinar com íons ânions. Fazer positivo e negativo, combinar, montar as fórmulas. Tipo, dá um exemplo aqui, tipo Mg2 com Br menos. Então, Mg2 Br menos, Br menos. Então, por quê? Porque dois positivos tem que ter dois Br2 negativos. Então, vai ficar Mg Br2, brometo de magnésio. Fazer essas combinações iônicas, você vai dar uma base muito grande para você, até para você acostumar com nomes aí, né? Os nomes que os ânions mudam, né? Aí para você ver, ó, o hidrogênio passa a chamar hidreto, o flúor passa a chamar fluoreto, cloro, cloreto, bromo, brometo, iodo, iodeto, o oxigênio passa a chamar óxido, o enxofre passa a chamar sulfeto, porque vira ânion, o nitrogênio passa a chamar nitreto e o fósforo passa a chamar fosfeto. Muito estranho para quem está começando a aprender, né? Mas se treinar, vai, dá para, né, para a gente memorizar alguns, né? E aí, pessoal, vou falar agora de ligação covalente. Essa aula vai ficar grande, viu, gente? Na aula a gente vai dividir ligação iônica e depois covalente. Mas aqui vai as duas juntas aí, tá bom? Tá? Então vamos juntos aqui, tá bem? É ligação covalente normal agora, vamos falar dela, né? Ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio, já falamos. Agora, e nas covalentes ou moleculares, entre a metais também com hidrogênio. Também você vai olhar os ametais, se tiver ametais com ametais ou ametal com hidrogênio, ligação covalente, beleza? Não deixa de grifar também lá, pessoal, né? A parte teórica lá para frente, não deixa de grifar. Acho que eu já falei todos para grifar no começo aqui, né?
Bom, turma, então estamos aqui com Cooper e Kekulé, né? Dois cientistas que propuseram aí a fórmula estrutural, né? Então vamos falar um pouquinho de Lewis também, os pontinhos vermelhos. Esses pontinhos vermelhos aqui, pontos de vermelhos, elétrons, indicam os elétrons, estruturas de pontos de Lewis, chamada estrutura de pontos de Lewis. Diga os elétrons, os pontinhos são os elétrons, tá? Por exemplo, dois elétrons formam um par de elétrons, tá? Então é considerado uma ligação sigma. Então um traço vai ser um par de elétrons, considerado uma ligação sigma, certo? Vamos lá. Aí, ó, a dupla ligação, isso aqui é uma simples ligação, certo? Isso aqui é uma dupla ligação, certo? Tem quatro elétrons, dois pares de elétrons, quatro elétrons, e aí uma ligação vai ser chamada π, a outra vai ser chamada de sigma, é o nome delas, tá bom? Tranquilo? Essa fórmula, a fórmula de estrutura mostra os traços, viu, pessoal? Fórmula de estrutural de Cooper e Kekulé mostra os traços, certo? Então vamos lá. E essa aqui é uma tripla ligação, são três pares de elétrons, tá? Três pares de elétrons. Então a estrutura de pontos, quando se representar só os pontinhos, é a estrutura de Lewis, que a gente vai representar muito aqui, tá? Então, duas ligações vão ser π e a outra sigma, certo? Tá? Vai ser pi, pi. O certo é pi, sigma, pi. Você pode falar pi, pi, sigma, tá bom? Tá? Tem uma diferencinha aqui que a ligação pi a ligação sigma é frontal, tá? Aqui na tripla dá para observar bem. A ligação pi é mais paralela, tá? Então ligação, tipo assim, ó, a minha mão, ó, ligação sigma é mais frontal. Ligação pi é mais paralela, tá certo? Perpendicular ou inclinada, tá? Então, tem essa diferencinha no modelo quântico, tá bom? Então, lembrar, sigma, uma ligação simples, pi sigma, dupla, pi pi sigma, tripla, beleza? Que a gente vai contar depois as ligações. E essa setinha, a apostila não fala em setinha, tá, pessoal? Mas se eu tiver um par de elétrons assim, numa ligação coordenada, que eu vou falar depois, deixa para depois, chamada ligação coordenada. Ligação coordenada. Dativo é um termo antigo, obsoleto, tá? Equivale a uma ligação simples aí, tá bom? Mas depois a gente fala sobre isso, tá bom? Deixa essa parte por enquanto. Ótimo, pessoal. Então tá aqui, né? Estamos aqui no caso o hidrogênio H2, né? Tá certo? Flúor, cloro, bromo, iodo, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, combustível do presente, do futuro. Então H2, olha lá, H com H, hidrogênio, número atômico 1. Então o hidrogênio tem um elétron, o outro tem um elétron. Então lembre-se, L, número atômico 2. Então, pessoal, o hidrogênio quer ficar igual ao hélio, com dois elétrons. Tá? Porque os gases nobres são estáveis, o hélio com 2, os demais gases nobres com 8 na última camada, tá? Então o hidrogênio quer ficar com 2. Então, como é que forma H2 então? Se cada hidrogênio tem um elétron, eles vão compartilhar. Olha bem o que vai acontecer, ó. Vou mostrar aqui. A eletronegatividade de Linus Pauling é 2,1. Então ele tem a mesma eletronegatividade, certo? Então, o que é eletronegatividade? Já cantamos. Agora, eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres. Então, valores numéricos, Linus Pauling determinou isso, tá? Então, o hidrogênio tem uma capacidade de atrair elétron de 2,1, o outro também. Então, eles têm a mesma eletronegatividade, porque são iguais, óbvio. Então, eles vão ter a mesma força. Então, quem vai puxar mais os elétrons para o seu lado? Quem vai atrair mais? Né? Vou mostrar aqui a estrutura de pontos de Lewis, que são os elétrons que estão aqui, ó. Tá? Então, olha lá. Esse hidrogênio da direita puxa o elétron para ele, o outro puxa da esquerda, puxa e para no meio. Para exatamente no meio, por quê? Porque os elétrons não têm como ir para os polos, tá? Porque eles têm a mesma eletronegatividade. Um está puxando o elétron de um, outro está puxando o elétron de outro, certo? Aí, por que os elétrons não foram para os polos? Porque eles são iguais, têm a mesma eletronegatividade. Então, para no meio. Nem num polo, nem no outro. Fica apolar. Apolar. Por isso que essa ligação aqui, ó, são chamadas ligação covalente apolar, porque eles compartilharam elétrons, ó. Um compartilhou um, ficou com dois. O outro um, dois. Percebeu? Tranquilo? Átomos iguais, ligação covalente apolar, né? Tá certo? Beleza? Vamos lá? Aí, representado por um traço, estrutura de pontos de Lewis é assim, e o traço, ó, um par de elétrons representado por um traço, então uma ligação sigma. Então, um traço é uma ligação sigma. Vamos continuar? Bom, mostrar o modelo quântico aqui para vocês, só para você ter uma noção, pessoal, ó, tá? Isso aqui é um resumo, tá, pessoal, dos níveis, né, do números quânticos, e vocês vão ver aí com o professor Fabrício, né, acho que vai dar para vocês, né, tá certo, ó, você vai ter o nível, né, os níveis, os subníveis, né, ó, os níveis, subníveis, tá, então eles têm um orbital S, né, olha lá, um orbital S, tá, então o orbital S vai representar por quadrinho,
Ó, tá vendo? Cabe no máximo dois elétrons, tá? Segundo Rand, né? Cada orbital tem que receber o primeiro elétron para depois receber o segundo, né? Seria mais ou menos assim. E essa setinha é o spin, né? Spin, span, né? To spin. Do inglês, né? To spin, spoon, né? To spin, spoon, to span, span, né? Girar, rodar, né? Então, o elétron, tá? Dessa maneira. Um recebe o primeiro, depois recebe o segundo e vai assim por diante, tá joia? Ó, só para você entender. Então, ela é esférico, na verdade, ó. O orbital S, subnível S, tem o orbital S esférico, ó, na verdade, ó. E o elétron pode estar em qualquer ponto desse orbital, né? No caso, a hora que ele une com outro hidrogênio, há uma interpenetração de orbitais, tá certo? Tranquilo? Gente, tenta compreender isso que é muito legal, cara. Tá? Então, nível, subnível e orbital. Então, subnível S, orbital S, que é esférico. Então, acostuma com isso. Orbital S é esférico, tá? E o elétron pode estar em qualquer lugar desse orbital, tá? Que é a casa do elétron. Tranquilo? Bora? Aí. Dois hidrogênios se aproximando, ó. Como eu acabei de mostrar lá. O hidrogênio com um elétron, o outro com um elétron, ó. Há uma interpenetração de orbitais. Ó, pra você ver, ó. Um, outro compartilha outro, fica com dois elétrons. Então, dois elétrons cada. Dois elétrons cada, não, dois elétrons para os dois átomos, né? Tá certo? Ó, que legal, ó. Essa interpenetração de orbitais S, que são esféricos. Então seria a ligação SS, sigma SS, né? Beleza? Tranquilo? Ótimo aí para você ver. Tranquilo? Com S1, S1, né? Cada hidrogênio tem um elétron. Olha lá. Compartilhe, como eu acabei de mostrar para vocês. Olha lá. H-H, beleza? Ligação. Fórmula molecular, fórmula estrutural, né? Beleza? Cada H compartilha um elétron estabiliza igual ao L com 2, né? Olha que legal. Ligação covalente apolar, uma ligação sigma, ligação simples, sigma, beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, as ligações químicas, pessoal, elas ocorrem nos orbitais, né? SPDF, né? Então, tem os subníveis SPDF e cada subnível, né, tem a sua forma de orbital, né, pessoal? Né? Vamos lá? Já falamos de eletronegatividade. Vamos mais um? Olha aqui para você agora o oxigênio O2, ó. Tá certo? Gente, 20% do ar é oxigênio, o resto é nitrogênio e outros gases, tá? Quase 80% é nitrogênio, viu? Gás vital da vida, né? Aí, ó, oxigênio. Qual que é o grupo que ele está? Grupo 6 ao 16. Então, aqui, ó, já coloquei aqui 6 elétrons dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para os dois. Grupo 6 ou 16. 6 elétrons. E aí, pessoal, se tem 6 elétrons, precisa de quantos para ficar com 8? 2. Se o outro tem 6, precisa de quantos para ficar com 2? Com 8? 2. Então, eles têm que compartilhar. Ninguém pode perder aí. Essa é a diferença da ligação covalente. Então, o que que vai acontecer? Olha lá, ó. A eletronegatividade deles é 3,44, lógico que são iguais, né? Tá certo? Então, eles vão atrair os elétrons para mais próximo de si, né? Os elétrons, então, vai ser atraído para onde? Vamos observar? Olha esse estudo de pontos de Lewis, ó. Um puxa o elétron para um lado, outro puxa para outro puxa para um lado, outro puxa para outro, viu que legal? E os elétrons não foram para os polos. Por que os elétrons não foram para os polos? Porque eles têm a mesma eletronegatividade, né, gente? Tá? Então esses elétrons vão parar exatamente no meio, porque os átomos são iguais. O poder de atração, de atrair elétrons deles é o mesmo. Tá certo? Agora, eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, tá certo? Beleza? Então, olha lá. Agora você percebe que tem dois pares agora, né? Dois pares, né? Então, esse aqui eu represento, ó. Eu represento isso por uma ligação dupla, né? Ó, traço, traço, ligação dupla. Ó, traço, dois traços, ó, ligação, forma estrutural de Cooper-Kekulé. Então, ligação covalente apolar, né? Que os elétrons não foram para um polo nem para o outro. Que eles têm as mesmas eletronegatividade. Uma ligação é sigma, outra é pi. Então, pi, sigma. Beleza? Sempre assim. Vamos ver? Olha o modelo, pessoal quântico, que legal agora, ó. Seis elétrons na última camada de ambos, né? Seis elétrons na última camada de ambos. Ó, olha para você ver que legal, ó. A ligação sigma é frontal, tá? E a ligação pi é lateral aqui, ó. Deu para perceber? Deixa eu botar de novo, ó. Deixa eu começar de novo que você vai entender perfeitamente, ó. Que legal, ó. Por que que é dupla O? Porque a dupla você já viu, que eu já expliquei aqui agora, né? Olha lá, tem seis elétrons na última camada. Olha a disposição dos orbitais P. Ele é a forma de halteres, de 1,8, ó. A ligação sigma é frontal e a pi é lateral, ó. Tá vendo que interessante? Tá? Então, você percebe que os orbitais P têm forma de uma halteres, forma de 1,8. O S é esférico e os orbitais P têm forma de 1,8, de halteres. Deixa eu voltar para você ver novamente, ó. O formato dos orbitais P, ó.
Aí forma de um 8, ó, tá vendo? O S é esférico e o P tem forma de um 8, ó que legal. Percebeu? Tranquilo? Aí você tem o PX, o PY e o PZ, né? Você tem 6, porque o orbital P cabe numa, os orbitais P, o subnível P cabe 6 elétrons, então cada orbital cabe 2, né? Beleza? Então, por isso que é PX, PY e PZ, tá bom? Beleza, vamos mais um? Aí, eu vou mostrar aqui para vocês o HCl, ó, limpa pisa HCl, ó que legal, deixa eu voltar de novo, ó. Então, o hidrogênio só tem um elétron, ó lá, deixa eu voltar aqui um minutinho, ó, só para você entender melhor, peraí. Ó, o hidrogênio só tem um elétron, um S1, e o cloro vai terminar aqui 3p5, vai dar 2, 8 e 7. Então, para você ver que legal. Aqui está apresentando só o elétron da ligação do cloro, tá, pessoal? O cloro compartilhando, o cloro na verdade tem 7, né? Mas ó, para você entender o HCl, ó, S, HCl, H-Cl, ó. Tá vendo? Orbital S com P. Interpenetração de orbital S com orbital P, beleza? Tá dando para entender isso, pessoal? Tá muito difícil. Hã? É o modelo quântico, né? Animação, tá bom? Tá linear. Vamos lá, vamos ver mais um? Tá grande a aula, mas vale a pena, viu? Olha o N2 agora, nitrogênio. Lembra? 79% do ar, viu, pessoal? Então vamos lá. Flúor, cloro, bromo, iodo, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, combustível do presente, do futuro. Ó, nitrogênio. Então, vamos nitrogênio. Grupo 5 ao 15, ó. Então, o nitrogênio tem 5 elétrons no último nível, ó. Estrutura de pontos de Lewis, né? A eletronegatividade dele, né, pessoal? 3,04. Não precisa se preocupar com isso, que é tabelado, tá? Então, olha para você ver, ó. Tem 5 elétrons na última camada, o outro tem 5. Se tem 5, precisa de 3 para ficar com 8 e o outro também. Então, o que que eles fazem? Tá? Eles vão compartilhar elétrons. Então, um vai puxar elétrons para um lado, outro para outro. A sua eletronegatividade, a tendência de atrair elétrons. E onde que esses elétrons vão parar? Né? Olha lá, estrutura de pontes de Lewis, ó. Um puxa um elétron, também puxa, ó. O par de elétrons parou no meio. Claro, porque eles são iguais, têm a mesma eletronegatividade. Cabo de guerra. Você tem um cabo de guerra, uma equipe do lado da equipe do outro, com a mesma força. Olha lá. Certo? Ó. Olha o que acontece, ó. De novo, ó. Os três, conta comigo agora, ó. Aqui, ó, conta comigo agora. Um, dois, tá difícil aqui meu mouse, peraí. Olha lá, um, dois, ó. Três, quatro, cinco, compartilha três, oito. Olha esse de cá, ó. Nossa, o mouse tá ruim aqui. Ó, um, dois, cadê? Ó, um, dois, ó, um, dois, três, quatro, cinco, compartilha três, oito. Percebeu? Tranquilo? E aí nós temos, os elétrons não foram para os polos por isso, né, pessoal? Porque os átomos são iguais, têm a mesma eletronegatividade, né? Então a ligação aí é covalente apolar também, né? E aí a tripla ligação, forma de Cooper-Kekulé, então, ó, do meio a ligação frontal é sigma e as outras duas são pi. Tranquilo? Beleza, galera. Você quer dar uma olhada no modelo quântico? Legal? Deixa eu colocar bem aqui para você ver, peraí. Primeiro eu quero que você veja a interpretação. Deixa eu ver se eu consigo deixar. Ó, vou deixar assim para você entender melhor. Ó. Então, olha bem, ó, tem 5 elétrons na última camada, ó, 5 elétrons. Deixa eu voltar lá, tá vendo? Então, a ligação π é frontal, uma ligação, e as duas π são laterais, ó. Essa aqui devia estar mais para cima, viu, gente? Para ficar mais bonitinho, né? Ficou meio mal montado esse GIF aqui, tá? Foi eu que montei, não, tá? Nem sei fazer isso aqui. Ó, frontal e a π são laterais. Essa π tinha que estar por cima, ficaria mais legal, tá bom? Mas deu para perceber, né? Que a ligação é sigma é frontal e a π são mais paralelas, né? Tá bom? Então, elétrons π estão um pouquinho mais longe do núcleo, né? Então, elétrons π são os mais facilmente atacados numa reação química, né? Tá certo? Vocês vão aprender isso depois. Aí, pessoal, molécula de água, né? Vou fazer ela aqui para você ver. Aí, a molécula de água, ó. O hidrogênio tem um elétron e um elétron. E o oxigênio tem seis, né? Grupo 6A na última camada. Aí, o que acontece? Olha lá. O oxigênio puxa o elétron mais para perto dele, olha lá. O oxigênio precisa de dois para ficar com 8. E o hidrogênio precisa compartilhar um para ficar com 2, igual o hélio, certo? O oxigênio precisa de 2, compartilhar 2 para ficar igual aos outros gases nobres, com 8 na última camada, e o hidrogênio precisa compartilhar um para ficar com 2. Aí o que acontece? O oxigênio é mais eletronegativo, ele puxa o elétron mais para perto dele. Ah, professor, ficou com o elétron? Não, ficou com o elétron, não. Ele apenas atraiu o elétron para mais próximo dele, certo? Como aqui também, certo? Tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse hidrogênio aqui, um compartilha um, 2. Esse aqui, um compartilha um, 2, certo? Então não ficou com um, não. Só puxou os elétrons mais para o seu polo, porque ele é mais eletronegativo, olha lá. Tá certo? As eletronegatividades são diferentes, certo? Então a forma de Cooper-Kekulé fica assim, ó. Ó,
traço H, beleza? Tranquilo? E aí, por quê? Aí o oxigênio ele é um pouco mais negativo, delta menos, e o H é um pouquinho mais positivo, delta mais, tá? Então lembre-se, o oxigênio não ficou com o elétron do hidrogênio, não, pelo amor de Deus. Ele apenas puxou mais para o seu polo, porque ele é mais eletronegativo que o H, beleza? Ligação covalente polar, polares, né? Beleza? Vamos fazer mais um? Tá ficando grande, gente, mas tá ficando interessante, tá? Tenta curtir aí, tá? Ó o CO2 agora, vai. Vamos colocar aqui, ó, CO2, vai. Colocar o C aqui, 4 elétrons, 1, 2, 3, 4, grupo atual 14, e o oxigênio tem 6, como eu já falei, né? Certo? Né? Eu acho que eu vou tirar aqui, pessoal, pra gente voltar, para mostrar melhor aqui, porque senão fica difícil você enxergar. Com o meu mostrador aqui de laser tá vermelho também, né? Aqui, ó, agora ficou melhor. Ó, oxigênio com 6 elétrons, 6, a última camada, e o carbono 4. O que que precisa? O oxigênio precisa de 2 para ficar com 8. Ambos oxigênios. E o carbono tem 4, precisa de 4 para ficar com 8. Então, o que o oxigênio vai fazer? Vai compartilhar 2 com o carbono, e o carbono compartilha 2 com cada oxigênio. A lógica, né? Ó, para você ver, ó. Olha lá, o oxigênio puxa o elétron mais para o seu lado porque ele é mais eletronegativo. Olha lá. Então conta comigo. Tinha 6, compartilhou 2, 8. Ele não ganhou, ele ficou com os elétrons, não, gente. Apenas puxou para o seu polo, tá? Ó, o outro oxigênio puxa mais os elétrons para o seu polo. Conta comigo. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha 2, 8. E o carbono? 1, 2, 3, 4. Compartilha 2 com esse oxigênio 6, 2 com esse de K8. Percebeu? Por isso que as ligações são covalentes polares, tá? As ligações são covalentes polares. Entenderam, galera? Gente, não tem como nem perder esse elétron, porque se o oxigênio precisa de 2 para ficar com 8, o outro também, e o carbono precisa de 4, então o oxigênio não pode ganhar definitivamente esses elétrons, e nem o carbono pode perder definitivamente, né? Eles têm que compartilhar. São átomos que precisam de elétrons, a metais. Tá joia? Olha lá. As duplas, aí, ó, dupla ligação, ó. Dupla ligação, dupla, dupla, né? Fórmula de Cooper-Kekulé. E aqui eu não coloquei ligação pi, mas é pi sigma, beleza? Tá? Então esse delta menos indica que delta menos, que o oxigênio é mais negativo. Só olha aqui, ó, coloquei a fila aqui, ó. O oxigênio é mais negativo do que o C, ó. Beleza? Bom, pessoal, estou fazendo um resumo aqui de caráter, né? Caráter covalente, né? Então, se você pegar aqui, eu coloquei várias fórmulas, né? Aí, se você pegar aqui, H com H, a ligação é 100% covalente apolar. Por quê? Porque os átomos são iguais, então eles vão puxar os elétrons para um lado e para outro, fica no meio, fica apolar. Né? Agora, 2,1 menos 2,1 dá zero, diferença de eletronegatividade. Agora, aqui você vai ver, já começa a polarizar a ligação, ó, porque o iodo é um pouquinho mais eletronegativo que o H. Então, o elétron do H vai ficar um pouquinho mais perto do iodo, beleza? Tá? Ó, água de cima agora, ó. Olha lá, HBr, ó, o bromo, né? Já é um pouquinho mais eletronegativo ainda que o iodo, tá vendo? Então vai puxar mais o elétron para o seu polo, é mais polar, vamos dizer assim. E o cloro, ó, observa lá, a eletronegatividade dele é 3, não precisa decorar isso não, viu, gente? Tá? Então ele vai puxar mais o elétron H para o seu polo ainda, mais polar essa ligação. A ligação mais polar de tudo, o caráter iônico vai aumentando, né? É covalente, mas a gente disse que o caráter iônico vai aumentando. A ligação covalente mais polar seria essa, ó, que o flúor é mais eletronegativo de todos aqui. Então ele vai puxar o elétron do H mais para o seu polo ainda. Então ligação mais polar, tá? Por que a gente fala que o caráter iônico aumenta? Porque vai ter um momento que um perde, outro ganha e vira iônica. Não com esses átomos, com outros átomos. Um perde, outro... Por exemplo, NaCl. Vou mostrar aqui já, ó. Aqui, ó. Vai ter um momento que vai chegar tipo NaCl. Aí um perde, o outro ganha, porque vai ter um na última camada, que vai ter 7, ganha um, para ficar com 8. Aí até tornar iônica. A gente diz que o caráter iônico vai aumentando. Ó. Isto é, o caráter covalente vai, né? Ó, o caráter covalente, né? Vai acentuando aqui a ligação covalente mais polar, beleza? Tá? Isso vai aproximando de um caráter iônico, né? Tá? Ser covalente 100% apolar, né? Ela vai deixando de ser apolar. Ela vai polarizando, 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 até metal a metal virar iônico, beleza? Bom, o pessoal, Linus Pauling fez uma regra aqui que fala que se a diferença for maior que 1,7 é iônica, mas já tem exceções, viu, gente? Tem exceções, não preocupa não, cuidado, tá beleza? Vai na música aí, tranquilo, vai na vibe, tá? Então, a ligação iônica, por exemplo, ó, né? Ó, ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio, e nas covalentes ou moleculares, entrar metais também com hidrogênio. Então essa ligação aqui é covalente, apesar de dar 1,9, se você ver a diferença aqui, ó.
Tá vendo? Ó? HF, por exemplo, ó, HF aqui, se você ver a diferença aqui, dá 1,9. Então ela seria o quê? Iônica? Não, ela é covalente, tem algumas exceções aí complicadas, né? Assim como a LCl3, metal é o metal, devia ser iônica, mas acaba sendo covalente. Eu creio que não vale grandes preocupações no momento, não, porque senão fica difícil, tá? Vai mais assim, metal, metal, ó, ó, ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio, iônica, beleza, vai nessa vai. Ah, amiga, mas aqui vai cair como iônica. Ah, e o exercício fala alguma coisa, né, gente? Ah, ficar decorando isso, como é que faz, né? Tá certo? Beleza? E nas covalentes ou moleculares, entrar metais também com hidrogênio, tá? Aí você vai nessa vibe aí, tá joia? Bom, se o caráter iônico aumenta nesse sentido, o caráter covalente aumenta nesse sentido, né, pessoal? Tá? Então a ligação vai ficando mais covalente, né? Mais apolar, né? Preocupa não, mas vamos lá. Aí, pessoal, propriedades compostos moleculares é o contrário dos iônicos, né? Vai ter ponto de fusão e ebulição mais baixos, já são moléculas, é tipo açúcar, né? Fazer o caramelo no fogão, pode ser sólido, líquido ou gás, já varia um pouco. Já não conduz bem a eletricidade, né? Com exceção de ácidos em água, né? Vamos aprender depois, né? HCl, H2SO4, HNO3, calma que a gente vai aprender, tá certo? Né? Entre a metais ou com hidrogênio, não é eletrólito, exceto ácido, arrênios. Entre a metais ou com hidrogênio, não é eletrólito, exceto ácido, arrênios, beleza? Depois a gente vai aprender essa parte dos ácidos, tá bom? Ótimo. Então chegamos ao exercício da apostila. Então aí, pessoal, carbonato de magnésio tá aqui, ó. Aí metal com a metal, uma parte aqui é iônica, né? E outra parte aqui, a metal com a metal é covalente, ó. Tá? No geral, ligação iônica, né? Mas você vai ter ligação iônica e covalente no mesmo composto. Aí explica o tipo de ligação realizada entre os átomos de carbono e oxigênio, ó. Entre a metais, a ligação é covalente, né? A própria música já define isso, tá bom? Tá? E vai, vamos lá. O átomo neutro, ó, magnésio perde dois elétrons e vira cátion magnésio. Aí, átomo neutro, magnésio, ó, 2, 8 e 2, a gente aprendeu, tende a perder dois elétrons para ficar com 8 e vira Mg2+, certo? Agora, ó, CO3, 2 menos, galera, CO3, 2 menos, essa estrutura ganhou dois elétrons. Então, olha lá, vou distribuir assim para você, vai acostumando com esse triângulo aqui, que é meio triangular mesmo, viu? Você vai aprender essa geometria depois. Então, OO, CO, tá certo? E aí, vamos colocar os elétrons aqui para você ver, ó. Olha lá, o oxigênio é 2 e 6, 6 na última camada, olha lá, 6, 6, 6. O carbono é 4. Colocou os 4 do carbono, beleza? É só ler na tabela, também não tem erro. O que que vai acontecer, pessoal? Tenta perceber. O magnésio tende a perder dois elétrons, certo? Né? E a estrutura tende a ganhar dois elétrons. A estrutura inteira aqui, certo? Se você for olhar a parte de cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu compartilho aqui um 7. Tá? Se olhar esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilho o carbono aqui 7. Então eu preciso de um para ficar com 8. Né? O que vai acontecer? Aqui nós vamos ter dupla ligação. Vamos tentar ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha 2, 8. Dupla ligação. Ó, o carbono. 1, 2, 3, 4. Compartilha 2 de cá, 6. E compartilha, ó, 2 de lá, 8. Isso é muito legal. Olha aqui que é muito tranquilinho, ó. Estrutura de pontos de Lewis, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha 2, 8. Ligação dupla. Ó, o carbono. 1, 2, 3, 4. Compartilha 2 de cá com esse oxigênio e 2 de cá. Um com esse oxigênio com esse dá 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse de cá agora, veja comigo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha um 7. Esse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha um 7. Então falta um para completar 8. É onde entra o magnésio perdendo um para esse e um para esse. Chique no último. Viram só agora? Aí o magnésio perdeu seus dois elétrons na última camada, ficou com 8 nessa última, né? E o oxigênio estável, ó. Ó 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, compartilha um 8. Mesma coisa aqui, viu, gente? Tenta voltar isso, gente. É muito legal esse exercício, tá? Então, entre, entre carbono e oxigênio, a ligação é covalente, né? Tá certo? E aqui, né? No contexto aqui, a ligação é iônica, né? Cátion e ânion, ligação iônica, mas entre os átomos C e O é covalente, beleza? Aí, ó, ganhou os dois elétrons ganhos foram esses que vocês viram aí, tá bom? Aí, pessoal, uma estrutura orgânica um pouco maior que agora, falou do ácido acetil salicílico, né, que é a aspirina, né, o AS, né? E falou esse composto é considerado molecular ou covalente. Bom, esse negócio de molecular ou covalente, vou dar uma explicação no final da aula. Moléculas têm números definidos de átomos, H2, né, O3, P4, C60, certo? Tá? Agora o composto covalente já tem número indefinido, não tem esse número definido de átomos. Por exemplo, fica PN, então são
vários átomos, assim por diante, tá bom? Tá? Agora no caso do carbono, assim por diante. Grafite, né? Então esse composto aqui vai ser molecular, porque você vai ter um número limitado aqui de átomos, ó, tem um número limitado aqui. Determina a fórmula molecular do ácido. Bom, aí você vai ter que contar, pessoal. Não vou contar tudo aqui agora, que não vai atrasar. Você vai contar quantos C tem, vai dar 9, quantos H tem aqui, vai dar 8, e quantos só tem, vai dar 4. C9H8 ou 4, beleza? Agora você vai identificar o número total de ligações sigma e pi. Sigma e pi. O que que você vai ter que lembrar? Que a dupla, ó, cada dupla tem uma pi. Lembra? Cada dupla tem uma pi. E o resto tudo é sigma. O resto tudo é sigma. Aí você vai contar tudo, então vai dar 5 pi, 21 sigma. Correto? Só a preocupação que você tem que ter, que é a dupla, uma é pi, outra é sigma, tá? E o resto aqui tudo é sigma. Tá? Se for tripla, uma é pi, pi, sigma, ou pi, sigma, pi, tá bom? Ou mais um? O efeito estufa aí, tá falando né, da condição natural agravada aí, né, pessoal? Uma coisa. Aí falou aqui né, do lançamento de gases da atmosfera, denominados gases de estufa e tal. Dentre eles está o metano aí. Dada a forma molecular do gás metano, representa sua forma eletrônica, de Lewis, estrutura de pontos, a forma estrutural. CH4, né, pessoal? Então, CH4 é estrutural de Lewis, ó. Põe os elétrons H, cada H tem quantos elétrons? O carbono tem 4 e H tem um, né? Aí você vê na tabela, né? Tá vendo? O carbono tem 4 elétrons, mas o H tem um. O que vai acontecer? O H compartilha um, 2, o H compartilha um, 2, o H compartilha um, 2, o H compartilha um, 2. Fica igual o Hélio com 2. E o carbono compartilha um com cada H, fica com 8. Aí você tem a estrutura assim de traço, ó. Simples, simples, simples. Sigma, sigma, 4 sigmas. Quantos pares de elétrons são compartilhados em cada molécula? Um, dois, três. Quantos pares? 4, né? Bora? Opa, chegamos no final, até que enfim, né, gente? Ficou grande a aula, né? Ficou grande, mas legal, que foi gravada a ligação iônica e covalente ao mesmo tempo. Na aula não dá para fazer isso, né? Na aula a gente estuda a iônica e depois a covalente, normal, beleza? Então tá aí, página 14, resolva nessa ordem dos exercícios, né? Para ficar bem legal para você, tá joia? Pelo menos os 5 aí. Ah, fiquei de falar um pouco aqui para vocês. Volta aqui um pouco, printa, né? Fiquei falar um pouco para vocês, né, da diferença de composto molecular, né? Composto molecular, ó, tem número definido de átomos, ó. Molécula, né? Tem número definido de átomos. C6H12O6, C12H22O11, tá certo? Agora, se você composto molecular, já não tem. Aqui, ó. PN, ó, tá vendo? Ó? Fósforo. P4, ó. Você não vai falar P4, mas cada molécula é P4, mas número indefinido, não tem número definido aqui, ó. Tá vendo os pontinhos? Ó, se você ver, por exemplo, ó, aqui, ó, areia, sílica, é CO2. É CO2N, né? Então esse aqui é um composto enorme, né? Então esse aqui, ó, aqui, ó, esse aqui vai esticando cada vez mais. Então não tem número definido de átomos aí, ok? Ó, o carbono diamante também. Carbono diamante, né? Tá vendo? Tem um pedaço de carvão, diamante não, pedaço, um diamante mesmo, né? Tá certo? Que é o diamante, tá certo? Beleza? Tá? Grafite agora, sim, grafite sim. Você pegar um pedaço de grafite carvão também, ó. Pedaço de carvão, número definido de átomos, né? No grafite você tem estruturas hexagonais, né, pessoal? Hexágonos, né? Por isso que ele conduz bem a eletricidade, né? O grafite, né? O carvão, né? Carbono, grafite, carvão, ó, pra você ver, ó. Calor, né? Grafite na churrasqueira, carvão, né? Na verdade, ele é bom condutor de calor e eletricidade, né? Devido às estruturas hexagonais que se formam e os elétrons deslizam facilmente, né? Ó, pra você ver que legal, ó. Beleza? Bom, o grafite e diamante, né, pessoal? Né? Não vamos ler tudo isso aqui, mas se quiser você pausa com calma, né? Tá bom? Os nomes aqui vocês vão aprender, essas estruturas tetraédricas, essas coisas aqui ainda. Combinado? Olha, se você pegar aqui, por exemplo, né? Pegar, por exemplo, aí, ó. Aqui, aqui você já tem, né? Bom, aqui esse composto não poderia ser considerado covalente, viu, pessoal? É a terceira variedade holotrópica, só do carbono que eu estou tentando mostrar. Que já tem número definido de átomos. Seria composto covalente. Ah, composto covalente seria, né, composto molecular, porque tem número definido de átomos aqui, tá bom? Então aqui já não encaixaria no composto covalente, tá? Apesar de ser a terceira variedade holotrópica do carbono, né? Que é carbono, diamante, grafite, né? Grafite, lápis, carbono, grafite e os fulerentos, beleza? Aí, ó, certo? Aí mais compostos aqui, né, pessoal? Chamado de fulerentos, nanotubos, né? Beleza? Aí no grafite, aí isso não é cai no composto covalente, né? Os grafitos, o grafeno, por exemplo, né? Beleza? Tem um número definido de átomos aí. Tudo bem? Tocar?
Bom, aplicações dos alótropos, né, dos alótropos, né, por exemplo, O2 e O3 são alótropos, alotropia, mesmo elemento formam substâncias diferentes. Então, assim, aí, atividade antiviral, atividade antioxidante, capturar radicais livres, fotoclivagem, DNA, atividade antimicrobiana, transporte de drogas, efeito radioterápico, tem várias utilidades aí, né, o- os alótropos, né, pessoal? Beleza? Bom, aí realmente nós chegamos no final, então, né? Tranquilo, turma. Então tá aí, tá? Não deixe então de executar. Cadê? Opa, cadê os exercícios? Opa, tá aqui. Os exercícios. Valeu, gente. Então, obrigado, beijo no coração de vocês, tá? Muito obrigado, meu do coração. Tá bom? Ok. Valeu, gente. Fui.